Olá, meu nome é Rui Batista, eu sou um designer há 30 anos e tenho-me focado muito na área editorial e na área de publicações. Estou aqui a falar com vocês para vos explicar um pouquinho como eu trabalho, como é que eu faço os meus projetos e como é que eu resolvo os problemas que me aparecem em relação à produção de livros. Pronto, para começar um pouquinho, ou seja, não vou estar aqui a explicar muito como é que processa qual é que é o processo, não é, de negociação do livro, da forma de fazer o livro. A partir do momento em que o programa ou o trabalho está do meu lado, normalmente eu faço, faço várias coisas. Não é? Mas uma delas é tentar conhecer melhor o autor do livro. Estamos a falar de produção de livros. Hum, E aí, ou seja, tento conhecer o autor, tento conhecer o estilo do autor, tento conhecer a pessoa que está para quem eu vou estar a fazer um livro, não é? Ou a capa do livro, ou o desenho do livro, melhor dizendo. E aí eu vou buscar alguma informação. Outra informação que eu vou buscar é perceber, no caso de ser um autor mais conhecido, vou tentar perceber como é que outros designers usaram ou trabalharam essa informação e como é que tipo de técnicas e que tipo de, de imagens, que tipo de transmissão de ideias e de conceitos que está por trás dos livros e das obras desse autor. Depois, hum, começo a prestar mais atenção a outras pormenores, ou seja, dando mais em pormenor para o livro, vou começar a fazer o quê? Vou ler um pouco o livro, vou prestar muita atenção ao título do livro, vou ler do livro porque para mim eu preciso para conseguir elaborar o conceito que eu quero usar, principalmente nas capas, eu tenho que perceber o que é o livro, o que é que está por trás, qual é que é o conteúdo do livro, e encontrar nessa leitura do livro um, o objeto que vai ser o meu alvo de trabalho. Ou seja, eu vou tentar encontrar no livro o motivo, o conceito que está dentro da concepção do livro. Claro que isso faz parte também se consegue falando com o autor e tentando perceber qual é que é a ideia que o autor também tem para a capa do livro. E dentro dessas leituras, uma pessoa acaba por entender, ou melhor, consegue perceber alguns pormenores que são mais interessantes em termos gráficos, ou mais interessantes em termos de conceito, ou mais interessantes em termos de, de transmissão, ou de comunicar melhor a ideia que está por trás do livro. O que acontece várias vezes é nós temos algumas eh, indicações, normalmente por parte dos editores, ou mesmo do próprio autor, para fazer uma determinada coisa, ou seja, porque o próprio autor, quando cria o livro, cria também uma ideia do que é para a capa. E ao transmitirmos isso, nós acabamos também por sentir um pouco influenciados por essa informação. No entanto, eu continuo a fazer o meu trabalho, ou seja, continuo a analisar e fazer os meus testes, fazer as minhas experiências gráficas e chegar a uma conclusão e apresentar uma solução ao autor. Ao mesmo tempo, ou seja, também na mesma fase, não é? Depois de fazer a minha pesquisa sobre o que é que está a ser feito sobre esses conceitos, ou sobre essas ideias do livro, ou o que está por trás do livro, se é uma questão mais geográfica, se é uma questão mais temporal, se é uma questão mais pessoal, se é uma questão mais de relacionamentos. Ou seja, procuro encontrar um pouco o que está por trás desse livro e do conteúdo do livro para ir buscar
temática ou buscar o conceito. O que acontece normalmente, ou seja, o que é que pode acontecer no meio disso tudo, é uma pessoa optar depois, quando já está definido qual o que é que quer comunicar, o que é que quer transmitir, ou que conceito quer transmitir. Eu aí vou fazer o quê? Eu vou passar para uma outra fase, que é a fase da construção, ou seja, dessa ideia, em que o que eu procuro encontrar é, é uma, é um formato, ou seja, a forma como é que eu vou transmitir essa ideia. Essa ideia vai ser transmitida através de uma fotografia, através de um desenho, através de uma pintura, através de uma colagem, através de simplesmente de tipografia, porque isso também pode acontecer. E aí eu vou usar várias técnicas, algumas misturadas dessas todas. O que é que acontece? Eu posso tentar, já aconteceu, agora vou passar a usar um exemplo dos trabalhos que eu tenho feito. Já tenho feito, já fiz capas com livros, com desenhos meus, com pinturas, com desenhos de síntese, com desenhos vetoriais, com fotografias, com pinturas de outras pessoas também. Também já fiz isso porque fiz isso, e isto é uma coisa que pode levantar algum debate, mas eu fiz isso por uma razão muito simples. O ou seja, no livro em questão, era uma autobiografia, e essa autobiografia referenciava um tempo de vida que a pessoa tinha passado num, no caso era em Paris, numa altura em que, sei lá, meados, fins do século passado, 1980, 70, 80, e essas vivências lá em Paris estavam muito ligadas à questão da cultura. E, ou seja, o que é que eu encontrei? Ou seja, já a pessoa acaba por conhecer e a importância da nossa formação acaba por ser revelar nessas alturas, é que nós, quando temos na formação aquelas aulas que nos mostram como é que outras pessoas resolveram certo tipo de problema e como é que transmitiram certo tipo de informação, nós acabamos por conhecer muita coisa. E isso faz com que a gente conheça eh, eh, formas artísticas e linguagens artísticas que possam eventualmente ajudar-nos a resolver o nosso problema. Foi o caso aqui. O caso aqui é que a pessoa em causa era uma pessoa portuguesa, que morava em Paris, e eu encontrei num autor que me tinha sido revelado sendo um dos autores pintores que o autor mais apreciava, num estilo muito peculiar, muito particular, que era o cubismo, e, salvo se não estiver a dizer alguma asneira, corrijam-me, há uma pintura de Georges Braque que se chama Le Portugais, ou seja, o português, em que o pintor tenta desconstruir a imagem de um tocador de guitarra português e desconstrói-a de formato cubista. E então achei muita piada, ou seja, a relação entre o tema da pintura e o conteúdo do livro. E, e na altura perguntei ao autor se ele tinha problema ou alguma questão em relação a eu utilizar uma pintura de outra pessoa. E o autor na altura disse-me que ele próprio não teria pensado nisso, que tinha sido uma ideia muito interessante e que ele gostou do resultado. O que é que acontece aqui? É que eu não usei a pintura na sua plenitude, ou seja, não usei o quadro e pus na capa do livro e acrescentei um título. O que eu tive foi a fazer foi aproveitar a parte dessa pintura que eu achei que era a mais interessante
para apresentar a capa do livro, e depois construí todo o resto da capa num formato que tinha que estar de acordo com algumas regras que a própria editora tinha. E foi essa a adequação que fiz, ou seja, para vos dar um exemplo de como é que uma pessoa pode usar. Infelizmente não tenho aqui uma cópia desse livro, nem, um, nem uma nem digital tenho essa capa desse livro para poder mostrar, porque perdi essa informação. Mas isso é outro, outro problema. Outras técnicas e outros formatos engraçados que eu costumo usar, e às vezes não tem a ver tanto com o autor, mas tem a ver com a coleção dos livros e com a, com a coleção e com o tipo de livros que estamos a fazer. Por exemplo, há uma coisa que me divertiu muito aqui há pouco, há uns anos, em que eu fui convidado para fazer uma série de capas de livros de bolso, em que teria que fazer, ou seja, em que esse livro de bolso teria que se reconhecer o estilo neles, um certo estilo gráfico nessa coleção. Por acaso, esses livros eram quase todos, não todos, do mesmo autor, e foi um desafio muito interessante porque optei por, por fazer, ou seja, desenhos vetoriais, ou seja, optei pela técnica vectorial vectorial, desenho eletrónico, como vocês quiserem chamar, mas em formato vetorial para fazer as capas. Ou seja, o que fez com que quis usar uma técnica de simplicidade ou de simplicidade do traço, ou seja, tentei reduzir ao máximo o pormenor da informação que está nas capas, mas que ao mesmo tempo se percebesse qual é que era e que houvesse alguma referência em relação às capas anteriores, porque eram reedições de livros que já tinham sido editados, mas dessa maneira estavam a ser feitos num formato mais pequeno, para se poder transportar mais facilmente. E foi um desafio interessante, porque ao mesmo tempo que tentei fugir um pouco à representação gráfica do que tinha sido feito nos livros anteriores, mas ao mesmo tempo não podia fugir dessa representação, porque nós também não podemos eliminar totalmente as referências gráficas, as referências visuais, as memórias visuais que as pessoas têm dos próprios livros. Mas ao mesmo tempo que queremos, não é? Nós queremos transmitir no nosso trabalho, queremos transmitir a nossa vivência, a nossa forma de ver as coisas e a nossa forma de nós vemos o mundo. E aí nós acabamos por pormos mais de nós, um bocadinho mais de nós no que fazemos. Depois, uh, isto tudo para vos explicar mais um outro pormenor, ou seja, já vos falei aqui de usar material de outras pessoas para fazer uma capa de um livro, construção de coisas nossas, mantendo a nossa, a nossa, a nossa criatividade e a nossa forma de ver as coisas. Mas também queria vos falar aqui de uma outra experiência, que também com, com, com um livro. Um deles não. São dois livros, aliás, queria falar dos dois livros, do mesmo autor, em que o próprio, a construção, daí eu estar a falar no início da importância de ler o livro. O autor é um autor um autor muito particular, de quem eu gosto muito, e que os livros dele são, são livros eh, de uma ficção histórica, digamos, ou seja, há referências na ficção que ele escreve a momentos e a situações históricas, mas tem uma peculiaridade na forma de escrever. Há um objeto. Eu agora vou-me atrever e vou-me atrever a dizer uma palavra, mas há um objeto, um, um amuleto
melhor dizendo assim, ou seja, há um objeto no livro que não faz parte do enredo, e faz parte do enredo, mas todos os dois livros que eu trabalhei com o autor nesse aspecto têm um amuleto. E é esse amuleto que é usado, que eu procurei usar nas capas dos livros. Ou seja, há uma referência a um objeto, não é? E esse objeto acaba por ser, hum, por, por aparecer muito raramente na construção ou no enredo do livro, mas acaba por ser o objeto que une o livro, ou seja, é o objeto que dá razão à existência do livro. E nas duas obras que trabalhei com esse autor, existem esses tais objetos. Isto para terminar agora, para terminarmos esta conversa, só para vos dizer que às vezes o, a capa do livro está no próprio livro, como é óbvio, não é? E há uma coisa muito importante e gostaria que às vezes as pessoas se desafiassem um bocadinho mais a fazer quando estão a fazer uma capa de um livro, que é não se prendam só com o título, salvo se o título, o próprio título ser a coisa importante ou mais importante do livro. E então aí poderíamos fazer a capa do livro só com o título do livro, que também acontece e acontece quantas vezes. Mas bem, não vou continuar mais. Obrigado por estarem a me ouvir e me estarem aqui a tentar perceber o que é que eu faço. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Muito obrigado. Até à próxima.